sou o Josafá, corretor de seguros e gestor de risco na área de seguros e principalmente na área de saúde suplementar, que é uma área que eu milito. Eu trabalhei na Sul América de 87 até 95 e a nossa equipe fazia gestão de risco, tanto gestão de risco na área de saúde suplementar, como a gestão comercial apoiando o corretor e implantando sistemas de saúde suplementar nas empresas, né, os nossos clientes. Eu vou aqui apresentar para você um projeto que eu assim, desenvolvi durante o tempo e acabamos que conseguimos, na realidade, externalizar uma posição significativa da atuação do corretor de seguros e os seus sistemas, né? Então, eu vou falar de sistema de atuação comportamental do corretor de seguros. Vamos lá. E agora? Isso tudo ela pode editar, né? Pode. Tá bom, então... Mas isso não pode falar. Ah, tá. E aonde que ela tá? Ela tá. Vamos lá. Ela tá na outra tela. Aqui? Tá, então, peraí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... Posso espelhar aqui, né? É isso mesmo? Consegui, acho que tá na outra tela. Aqui, ó. Ah, tá. Ok. Eu posso ir daí. Bom, a minha corretora é a Sala H, corretora e gestão de risco em seguros e saúde suplementar. Não está passando por quê? Tá passando. Está passando? Tá, aqui tá isso. Ué, aqui fixou. Caramba. Será que nós estamos lá? Tá difícil. Não, a gente refaz aí quantas vezes for necessário. Vamos lá. Facilitar, né? Aí? Opa. Não, esse... Vamos. Ok, então... Josafá, era só colocar em tela cheia aqui embaixo no menu do PowerPoint. Ó, do lado do 110%. Isso. Peraí, então, aqui tá. Aqui. Aqui é dela. Normal? Tá bom. Bom, a minha corretora é a Sala H, corretora e gestão de risco em seguros e saúde suplementar. Sistema de atuação comportamental do corretor de seguros. Sistema de atuação comportamental. Isso é importantíssimo. A gente vai fazer uma definição aqui para que vocês possam entender. O sistema é um conjunto de elementos interligados, bem complexo, por sinal, mas de simples compreensão quando não definido, tá? Aliás, quando definido. Eu vou ter que refazer essa parte aqui. Vamos falar da definição. O sistema é um conjunto de elementos interligados, complexo, quando não definido, composto de ações específicas do grupo que compõe um processo sistêmico de agrupamentos, né? Não só das pessoas, mas de manuais e suas interações de registros, séries, que irá sistematizar e facilitar a atuação dentro do sistema. Essa atuação do profissional corretor de seguros. O método de atuação, definido pela maneira proposta, pelo modo a ser praticado e pela forma,
pelo procedimento que são as etapas, pelo processo de congruência sistêmica, pela metodologia definida nas ações, pelo modelo a ser apresentado e, se possível, pela escola, né? Se houver. Essa última opcional, mas não menos importante. O corretor de seguros. O profissional corretor de seguros faz parte de um processo sistêmico e complexo, mas perfeito. A transferência de risco é perfeita quando todas as etapas são compreendidas e norteadas a cada sistema desse processo. O profissional corretor de seguros habilitado e certificado. Bom, profissional apontará as necessidades de transferências de risco para o seu cliente, um sistema que precisa de proteção securitária para evitar o interrompimento de sua atuação profissional e empresarial. Aqui na área que ele atua com mais conforto, né? Seja na área de riscos de uma forma geral, por exemplo, de proteção de vida, de saúde suplementar, de planos de previdência, seguros de automóvel, seguros residenciais ou mais complexos, riscos empresariais, ou mesmo a atuação do profissional que precisa de um seguro, por exemplo, de responsabilidade civil, como um advogado, um engenheiro, um administrador, né, um economista, um financista, enfim, nesta linha. A apresentação detalhada dos riscos e das opções de cobertura e as principais formas sistêmicas de preparação e regulação do risco a ser indenizado, ou seja, ele tem que criar uma metodologia para apresentar, primeiro, estudar o que de fato precisa ser transferido de risco, né, para a proteção de uma seguradora. Ele cria, na verdade, um questionário de avaliação de risco e ele cria uma metodologia de atuação. Isso é importante para o profissional. Ajuste com toda a equipe por meio de manuais de interação com cada cliente, ou seja, ele estuda um cliente, ele vai visitar um cliente e ele entende a necessidade do cliente. Ele vai transferir aquilo para algum programa simples, não muito complexo, de repente até um próprio Word, Excel, ou mesmo um banco de dados que ele venha criar. Isso vai implicar no que foi negociado e de que forma haverá a interação da preparação de documentos e no apoio sistêmico do corretor. Porque ele tem que entender toda essa cadeia logística, que é isso que nós chamamos de sistema, para poder, a partir do momento que ele fez a visita, que ele respondeu o questionário, que ele preparou os orçamentos com as seguradoras, ele vai apresentar e cria a metodologia de atuação, entendeu? E na hora, evidentemente, que ele concluir, né, que o corretor ele emite um orçamento, depois ele vai emitir uma proposta e depois vai gerar uma apólice, que é o espelho daquilo que foi negociado. Então, ele cria esse sistema de atuação e ele entrega para o profissional quais são as responsabilidades da seguradora, qual é a responsabilidade do corretor de seguros, qual é a responsabilidade, foco principal de indenização, que é justamente regular o sinistro caso haja. Tá? O corretor deve sempre que possível rever seus critérios de atuação e avaliar sua performance na cadeia de atuação da corretora e do que foi proposto ao segurado. Quando ele implanta, por exemplo, o sistema através de uma apólice de transferência de risco, ele automaticamente explicou para o cliente, né, para o segurado, como vai ser assistido esse risco. Ele deve entrar na corretora de seguros e conversar com todos os profissionais ali, que vão cada um cuidar, claro, da parte que melhor atua, por meio desse manual. Ele criou um manual, então ele explica, olha, a atuação é essa. Ela será definida para poder assistir o segurado, mediante, evidentemente, a vigência da transferência de risco, da apólice, entendeu? E quais são os possíveis dúvidas ou possíveis atuação que ele possa interagir com o segurado, para que nunca fique na dúvida a responsabilidade do corretor, a responsabilidade da seguradora e, evidentemente, também essa interação com a empresa. As seguradoras, por períodos sistêmicos, isso é importantíssimo, elas realizam avaliações em seus documentos, como condições gerais, risco cobertos, riscos incluídos e regulação sistêmica. Por que a gente foca aqui? É muito comum um corretor de seguros que não cria uma análise sistêmica, ele faz um orçamento de renovação e quando ele emite a proposta, que se espelha, obviamente, na apólice, ele pode,
um daqueles riscos, né, de transferências de risco, daquelas coberturas que foram propostas, elas podem não estar mais com a cobertura que havia sido praticado anteriormente. Por isso que a gente pede uma atenção significativa, principalmente dos riscos cobertos, dos riscos excluídos e dessa interação, tá? Inclusive pela transferência, da possibilidade de ser atendido lá na fábrica dele, ou, enfim, dentro do que a pólice gera, inclusive de serviços, né? Porque ele vai contar com um serviço, de repente a seguradora, ela altera aquele serviço e aquilo pode não mais atender o segurado, e ele vai dizer que ele não foi avisado. Então, é importante que a gente faça a avaliação dos riscos cobertos, dos riscos excluídos, e essa regulação sistêmica, ela é muito importante. O corretor precisa entender que as renovações, principalmente, devem ser revistas, né? As condições propostas nas condições gerais e recompor a informação a ser apresentada para o segurado. Foi isso que eu acabei de falar. E alterar o manual de atuação com essas novas informações. Quero mudar agora para o vídeo. Aqui, né? Vai no share de novo. Está em cima, né? Ok. Quando eu digo que o corretor deve, impreterivelmente, criar um manual da sua atuação, eu digo que é uma coisa simples, não complexa, mas sistemática, que vai provar que ele é um profissional preparado para isso, principalmente para a transferência de risco que ele pratica muito bem. Então, esse manualzinho tem que constar quais são as responsabilidades do corretor de seguros, o que ele ofertou para o cliente, o que ele se comprometeu a fazer, e principalmente qual é, como já foi dito aqui, qual é a parte da seguradora que cabe nesta interação, tanto pelo corretor quanto pelo próprio segurado, tá? Se existe ou não interações, por exemplo, quinzenais, mensais, dependendo do risco, né, que ele transferiu para a seguradora, até diário, nunca se sabe. Saúde suplementar costuma gerar muitas dúvidas na utilização, né? Então, é importante que ele tenha no manualzinho essa integração sistêmica para não deixar o segurado na mão, nem haver navios. Isso é importante, principalmente, porque no caso de substituição de um profissional ou no afastamento do principal, que é o corretor de seguros, alguém possa retomar aquilo que foi desenhado no manual e dar continuidade a esse atendimento. Essa aqui, né? Ou essa aqui, ó. Share. Bom. Vamos lá, agora. Aqui, né? Uhum. Não está indo por quê? Tem que agora. Tá bom. Bom, como eu disse, a importância do manual, né, que é um documento que tem a apresentação da transferência do risco que ele assumiu, o que foi negociado com a seguradora e com o segurado. É muito pontual que isso esteja muito claro, tá? Desde visitas rotineiras, desde interações, mesmo que seja por e-mail, pelo WhatsApp. Tem muito segurado que não aceita a interação por e-mail, mas ele quer uma interação por WhatsApp e vice-versa. De repente, ele quer que você faça um live com ele para discutir algum tipo de risco, ele pode não ter uma disponibilidade de receber não só você, como seus representantes diretos, para interagir e para desenhar, na realidade, novas formas de interação. Então, no manual deve constar tudo isso. E principalmente se enquadrar a atuação do corretor, né? Posição de seguradora, posição do regulador, explicar para o profissional, para a empresa, como ela deve se preparar, por exemplo, para uma possível regulação, uma quebra de máquina, um risco que está coberto e isolado, e que precisa de documentação, que precisa, por exemplo, de fotografias. Tudo isso ele pode colocar no manual, né? E isso é que nós chamamos de processos sistêmicos, justamente para que haja uma congruência e uma logística, né, que vai implicar essa documentação justamente para complementar o gerenciamento do risco, né? Porque o corretor de seguros, ele não é só mais um profissional que faz um orçamento, que apresenta a proposta e que implanta.
ele passa a ser responsável, não é de hoje, isso já vem há algum tempo, mas muitos ainda não entenderam essa responsabilidade da oferta assistida. Eu me propus uma transferência de risco para uma determinada seguradora e eu vou assistir essa movimentação, eu vou acompanhar o desenvolvimento disso. Essa é a função do corretor de seguros. Quer dizer, nós temos que agregar muito mais valor à nossa atuação, né? Que é o que a gente chama de interação sistêmica com o mercado, né? Eu tenho uma propositura profissional que me fez crescer muito, né? Tecnicamente, me fez melhorar muito como um profissional, porque nós não aprendemos absolutamente nada sozinho, né? Então, eu acredito que essa educação continuada, ela tem que ser definida, inclusive, pela interação entre os profissionais. Os profissionais que eu chamo são os corretores de seguros, as seguradoras, os reguladores, entendeu? Até as pessoas que fazem campanha de marketing. De repente, você entra numa campanha de marketing, não compreende qual é a oferta ali oferecida pela seguradora e pode complicar a tua atuação. Então, é sempre bom você ler, reler, entender, de fato, o que está sendo externalizado, para que você, principalmente, possa transferir isso pelo seu e-mail marketing, enfim, a forma que você atua, para a sua, na realidade, cadeia de distribuição, né? Então, quando você lê alguma coisa, você esclarece todas as dúvidas, você vai estar preparado, inclusive, para cobrar da seguradora de que forma aquela atuação será feita, né? Eu defendo muito que o corretor de seguros participe das academias de seguro, das associações de seguro, dos clubes de interação de seguros, das confrarias de seguro, das entidades de seguros que são criadas no mercado, e são muitas, né? Dos sindicatos, das sociedades securitárias. A importância disso é você ouvir de um outro profissional de que forma que ele vem atuando, né? De que forma que ele vem, de alguma forma, tendo essa relação com os seus clientes. Nós aprendemos de forma sistêmica, justamente, com os erros dos demais profissionais. Não é legal, isso é uma dica, não é legal, não é profissional criticar um corretor de seguros ou um profissional de outra área. Não é legal. Você não está aqui para julgar ninguém. O nível de aprendizado seu pode ter sido maior em função dessas interações, e o nível, na verdade, de aprendizado do outro pode não ter acompanhado essas novas possibilidades de mercado, né? O mundo se tornou, assim, ele se transformou numa forma muito dinâmica de interação, tanto em família, como em amigos, como os profissionais do mercado, né? Como os próprios professores hoje. Não adianta só ele ler um livro, não pesquisar se não tem nada atual para poder informar isso para você, né? Eu defendo muito que o corretor de seguros deva educar, principalmente educar essas interações com seus clientes, com seu back-office, entendeu? Sempre educando, porque vender seguros, na prática, não é mais uma forma simples. Haverá um questionamento, as pessoas têm hoje como se comunicar de forma mais rápida, não que elas não tinham antes, mas a comunicação hoje ela ficou muito mais rápida, a interação ficou muito mais rápida. Então, quando o profissional que precisa transferir o risco que ele está inserido para um corretor e o corretor para a seguradora, ele pode fazer uma pesquisa rápida de mercado. E ele tem dentro desse grupo de interação, grupos de WhatsApp, grupos de discussões pela internet, né? Sociedades que são criadas dessa forma, como verificar se ele está fazendo a coisa certa ou não. É muito comum eu ser convidado para participar de um processo de seleção, né, de novos produtos e transferências de risco para, principalmente, operadoras de saúde suplementar, o que eu atuo, e o profissional de RH, o próprio gerente financeiro, o diretor financeiro da companhia, ele já tem uma bagatela de informações que vai fazer com que eu tenha que provar que aquilo é verdade, que não é, que de fato que o outro que está dizendo tem uma visão diferente da minha, e eu tenho que atuar isso da forma mais perfeita possível, justamente para não deixá-lo na mão, ou seja, esclarecer todas as dúvidas possíveis para que ele possa tomar a decisão de qual profissional ele quer, teoricamente, decidir para trabalhar e transferir esse risco. Por isso que eu defendo que a gente tem que participar dessas associações, desses sindicatos, interagir com as entidades, com as academias,
porque você aprende muito. Eu sou diretor de vários segmentos do mercado, como a Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, Academia Nacional de Seguros e Previdência, faço parte do Clube dos Corretores de Seguro, sou um dos diretores da Sociedade Brasileira de Seguros, né? De Cultura e Seguros, e a gente sempre faz trabalho para entender qual a melhor forma de educar o segmento que nós atuamos, porque, como eu disse, essa atuação hoje, ela tem que ser mais comprometida e ela tem que ter uma perenidade possível para que você possa externalizar todo o seu conhecimento e, evidentemente, criar um vínculo muito maior com o seu cliente, né? E com toda a cadeia, não só com o cliente, com seguradoras, com prestadores de serviço. Muitos, inclusive, não têm noção da importância do corretor de seguros nessa cadeia. E o corretor, se ele externalizar as suas necessidades para essas entidades, ele começa a aprender muito mais do que ele aprendeu só na formação básica de corretores de seguros. O corretor de seguros deve ter uma proposta de trabalho, né? Quando ele vai visitar um cliente, quando ele vai, principalmente, de alguma forma, aceitar esse trabalho, ele tem que propor, dentro do segmento que ele atua, quais são os pilares de atuação dele, né? Não é só orçar, emitir proposta, de repente está aqui a pólice. Não. Eu tenho uma proposta para alguns clientes que é literalmente sentar e criar, a gente cria um sisteminha de atuação, né? Como eu disse, da responsabilidade do segurado, do corretor, da rede referenciada, no caso de saúde suplementar, né? Como escolher o melhor, próximo da residência, próximo do trabalho, próximo, normalmente não onde ele passa os finais de semana, ou enfim, casa da sogra, por que não, casa da mãe, do pai, principalmente se você entender que naquele grupo, né, no caso de saúde suplementar, existem pessoas, por exemplo, com um índice de obesidade muito alto, a qualquer momento ela pode sentir falta de ar, uma dor de cabeça forte, isso pode gerar um infarto, pode gerar, enfim, uma série de problemas. Então, a minha função é explicar que isto é importante, ou seja, que ele tem que mapear todos os profissionais que podem assistir ele durante, né, trabalho, durante o lazer, né, visita em família, para que ele não sofra uma demora de atendimento e que ele não venha a ter uma complicação maior com isso. A gente investe muito também na promoção de saúde, né, que é externalizar o tempo todo, que ele precisa se alimentar melhor, que ele não precisa deixar de comer as coisas que ele gosta, né, de tomar um bom vinho, nada disso, né, mas que ele pode, na realidade, aprender a consumir esses produtos de uma forma muito melhor, que não vai implicar na saúde dele, muito pelo contrário, que vai, de alguma forma, até fazer com que ele perca peso, né? Não só por caminhada, escolhendo os melhores produtos para consumir, enfim. Então, isso é uma interação perfeita do corretor, do gestor de risco principalmente, que é nada mais do que o corretor de seguros. Ele entende o que ele está fazendo, ele entende o que ele está ofertando, ele estudou antes, né, para isso. E isso é uma interação perfeita, porque muitas vezes a própria empresa, falando especificamente de saúde suplementar, que é a minha área primeira, ela não entende quais são os gastos, por exemplo, que geram uma sinistralidade comportamental na evolução do risco, né? Porque é o comportamento que defende, que teoricamente cria base para o risco. Isso pode ser positivo, como pode ser negativo. A partir do momento que você recebe um relatório dizendo que a tua sinistralidade está alta, falta essa questão da interação, falta essa forma de entender o risco, né? Existe uma prática de esporte na empresa, existe um campeonato interno, existe, por exemplo, uma cozinha, alguém que cozinha, como é que essa pessoa está cozinhando, né? Será que ela não está usando produtos que tenham um alto índice de gordura, que possa comprometer, inclusive, o trabalho desse profissional, desse funcionário? Será que não é melhor consultar uma nutricionista, um nutrólogo, um preparador físico, para que ele, trabalhando lá, cada 1 hora sentado, fique 15 minutos em pé, enfim. Isso é uma forma de interação perfeita, porque aí você dá perenidade ao contrato, né?
E aí você informa, na verdade, quais são as medições que serão feitas pela operadora de saúde suplementar, no caso específico de saúde suplementar, desses picos de utilizações ou não. E você consegue negociar muito bem com a operadora quando você assiste o risco. Quando um funcionário, por exemplo, vai fazer um exame, porque está sentindo muitas dores nas costas, de repente é um problema de mecanopostura. Não há necessidade, por exemplo, de uma interação cirúrgica. Não é o caso, pode não ser o caso. Então, quando você, de alguma forma, prepara essa informação, entrega ela e faz o acompanhamento, toda a cadeia, ou seja, o que eu chamo de cadeia agora, aquele departamento, seja de produção, seja do escritório, eles vão cobrar, falou, fulano, você não está sentando errado de novo, vai sentir dor nas costas. O seu trabalho, eu dependo do seu trabalho para dar continuidade no meio, e aí a gente começa a atender essa questão da sistematização do risco e da sistematização do seu trabalho, ou seja, quanto mais houver interação, melhor para todos, não tenha dúvida. Por isso que eu defendo essa importância de que ele participe dessas associações, de sindicatos, enfim, porque ele vai aprender com todos os corretores e ele vai trocar informação, né? O mercado é feito de um sistema contínuo de retroalimentação. Nós não estamos fora disso. Se um corretor apresenta um produto que não atende à transferência do risco do segurado para a seguradora, ele vai contaminar toda a cadeia. Quando você for visitar um cliente, ele vai falar, olha, eu já recebi corretores aqui que me prometeram muitas coisas que não estavam no contrato, e quando eu mais precisei, eu não tive a assistência necessária. Então, essa retroalimentação, ela vem da educação continuada de todos os profissionais. Quando você interage com o corretor de forma positiva, você entende, inclusive, se a atuação dele vai atender às suas necessidades ou não. Eu, por exemplo, transfiro para alguns corretores de seguros algumas transferências de riscos que eu não consigo fazer sozinho. E a gente faz lá um contratinho, especifica quanto de responsabilidade para cada um. Agora, dentro desse processo, eu sou um pouco mais crítico. Eu gosto de visitar o corretor, não importa a estrutura física que ele tem, importa para mim o conhecimento e de que forma ele vai interagir. Nós colocamos isso num contrato, nós criamos o nosso manual de atuação, independente do manual que eu tenho para atuação com o meu segurador, o meu beneficiário, nós criamos o nosso manual e nós vamos cobrar a partir dali. Então, nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, e nós somos responsáveis por aquilo. E quando eu faço um contrato um pouco mais complexo, eu coloco, inclusive, penalidades, não só da minha parte, como da dele, para que nós, de alguma forma, não deixemos o segurado ou o beneficiário desprotegido. E tampouco a seguradora, que tem a sua responsabilidade, sem nos assistir, né? É muito comum acontecer, muitas seguradoras gostam de dizer que elas vivem num processo sistêmico que envolve o processo físico, né? Que pode ser a IoT, a internet das coisas, pode ser o próprio sistema operacional dela e principalmente a parte humana. A parte humana é o funcionário, né? Então, muitas vezes já aconteceu, por exemplo, com algum segurado nosso, ligar para a seguradora solicitando um serviço que é previsto e aquele serviço ele saiu do processo sistêmico da seguradora. E o analista não fez a análise complexa para ele entender que, por exemplo, aquela cobertura está na apólice dele. A apólice dele não venceu ainda. Então, quando ele dá uma negativa, ele às vezes não faz análise complexa. Por exemplo, no seguro de automóvel, eu tenho alguns segurados que eles têm problemas físicos, né? São os PPDs. Então, já aconteceu de ligar numa seguradora e falar, a gente não tem cobertura para isso, mas ela não fez a análise da apólice. Aí, quando ele me liga, eu falo, não, está errado, não é isso. Se houve uma alteração, ela vai simplesmente alterar a vigência da vigência do próximo ano, não o que está agora. E aí a gente liga, pede para a pessoa analisar direitinho a apólice, é feita a análise e realmente você entende que houve um erro sistêmico, né? Porque, infelizmente, não tem como corrigir isso em muitos dos casos, né? Às vezes o técnico vai lá, altera o sistema e não comunica.
Ou então não informa. Fala, olha, na hora que você for consultar, você tem duas situações, uma da pólice vigente e uma da pólice a vigir no futuro, que não terá mais esse tipo de cobertura. É por isso que essa retroalimentação dos processos de conhecimento, de educação e de interação com o teu segurado, o teu beneficiário, tem que ser perfeita, né? Nós temos que falar a mesma língua, essa é a realidade. E foi vendido por uma seguradora o que eu posso ofertar. No meu manualzinho está lá, a página 10 está dizendo que, olha, essa oferta foi externalizada por essa seguradora, por essa operadora, e não consta aqui em nenhum momento limites de utilização ou finitude, ou seja, está vigente. Não recebi nenhuma informação, o que consta para mim é aquilo, né? Então, é importante essa linha de estudo, né, diferenciado, para que você consiga inserir isso na sua atuação e entender essas coberturas securitárias. Elas mudam, tá? Que a seguradora ela vai prestar o serviço de acordo com a análise de risco do mercado. Então, se ela estiver tendo uma sinistralidade muito significativa, ela pode a qualquer momento alterar. Ela não deixa de assistir, mas ela pode alterar o meio da cobertura. E você tem que ficar atento a isso. E é responsabilidade de cada um assistir de forma ímpar e pelas singularidades que escolhemos. Quando eu digo singularidade, é aquilo que você mais gosta de praticar, ou seja, aquilo que você mais gosta de vender e aquilo que você mais gosta de atuar, a área que você mais gosta de atuar. Eu gosto dessa frase que a gente criou lá na corretora, né? Que as alterações são constantes e sublimam toda a essência da evolução de Fibonacci, né? Fibonacci é fantástico, né? A gente aprende muito com essa interação, né? O foco e o pilar são uma constante evolução. Isso para que você entenda que você vai ter que interagir o tempo todo com o teu cliente, né? Com o segurado ou com o beneficiário. O tempo todo você aprende. Eu tenho manuais de aprendizado específico com os beneficiários, que eles me falam coisas e eu fico anotando lá. Eu faço parte, inclusive, da IDA, que é a Associação Internacional do Direito do Seguro, e eu tenho lá uma pasta que é GNT Saúde, né, que é Grupo Nacional de Trabalho e Saúde. E a minha diretora, o tempo todo ela cobra estudo, cobra atuação, cobra a posição da Agência Nacional de Saúde, o que a FENA Saúde está fazendo, e outras entidades, e aonde isso pode ajudar ou prejudicar o beneficiário. Porque nós temos que, de alguma forma, tentar nos antecipar o tempo todo a um problema futuro, né? Dentro desta cadeia. Então, por exemplo, a judicialização na área de saúde ela é uma realidade e ela vem, infelizmente, prejudicando principalmente o segurado. Muitas vezes ele judicializa uma cobertura e ele não entende o que ele está fazendo, porque aquilo não foi reconhecido pela Anvisa, aquele alimento não é o melhor. É muito comum hoje, por exemplo, de algumas pessoas internadas pós-cirurgia, ou mesmo durante o tratamento, elas exigirem um alimento que não vai ajudar na recuperação. A pessoa vai lá, o beneficiário vai lá e judicializa. Olha, eu sou vegano, eu quero comer comida vegana. E aí, quando a nutricionista, o nutrólogo faz todas aquelas continhas lá e analisa, fala, olha, a recuperação dela vai demorar. Vai gastar mais dias de internação, vai ter que tomar um medicamento complementar, sendo que uma alimentação proposta por nós que estamos inseridos nesse modelo de tratamento ou de pós-cirurgia, pode facilitar e acelerar a recuperação. Então, quer dizer, você tem que estar o tempo todo ali interagindo, aprendendo, e a judicialização, ela não está mais no segmento de saúde, ela está em vida, ela está em previdência, as pessoas estão querendo a explicação de correções dos seus dinheiros, por que foi aplicado, por que houve queda, por que não houve uma recuperação financeira, tudo isso, área de automóvel, por que colocaram uma peça paralela se eu paguei prêmio para uma pólice que, na verdade, não tem essa alteração, ou seja, que em nenhum momento consta ali no regramento dela que eu vou ser ressarcida com uma peça usada, por exemplo, ou uma peça não original, teoricamente fabricada pelos fornecedores da montadora, mas que, mesmo não sendo original, poderia me assistir. Não consta lá. Então, o corretor tem que estar muito preparado para isso aí, para que ele possa atuar de forma perene com o seu segurado. Estamos partindo para o final aqui. Pode gravar, tá?
Tá bom. Valeu. Eu gosto de externalizar essa frase que eu criei estudando Fibonacci, né? As alterações são constantes e sublimam toda a essência da evolução de Fibonacci, tá? O foco e o pilar são uma constante evolução. É importante que nós entendamos de alguma forma isso, porque, olha só, na minha área de saúde suplementar, quando nós implantamos um sistema dentro de uma empresa, a pessoa, muitas vezes, ela não tem um problema de saúde, mas ela tem uma curiosidade de saber como anda a saúde dela. Então, aqui, quando eu digo, ó, são constantes e sublimam toda a essência da evolução, Fibonacci diz o seguinte: eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, passei a ter alguma coisa quando eu vou, por exemplo, marcar uma consulta com um médico, um profissional. Quando ele me pede, por exemplo, exames complementares para identificar se há um risco ou não de saúde, algum probleminha, de 1 passei para 2. Olha a evolução aí. Quando eu levo o resultado para ele, ele diz assim, olha, tem um pequeno probleminha que se resolve com uma melhor alimentação ou esse medicamento. Eu estou com mais 1, então eu estou evoluindo. 1, 2, 3, 5, entendeu? Vou pulando para isso. Isso é que eu chamo de constante evolução, que precisa ser assistida. Eu quero agradecer aqui por externalizar um pouquinho dos meus conhecimentos. Nós aprendemos todos os dias e eu aprendo, inclusive, e vou aprender com as interações que vocês fizerem. Dúvidas são importantíssimas. Eu tenho manuais de dúvidas que eu escrevo. Às vezes eu passo madrugadas escrevendo as dúvidas, estudando elas, entendendo, e essa é a forma que eu quero interagir com vocês. Hoje, a forma de interação mais rápida é o WhatsApp. Então, eu estou externalizando aqui o meu WhatsApp para que vocês fiquem à vontade para esclarecer dúvidas, mandar as suas dúvidas para que eu possa estudar, analisar e vamos aprender juntos, vamos fazer parcerias e vamos evoluir. Porque o profissional, principalmente o profissional corretor de seguro, quando ele é mais humano, não só profissional, mas quando ele é mais humano, quando ele admite que ele precisa aprender, quando ele admite que ele precisa interagir com todo o sistema, com toda a cadeia, ele se torna ímpar e evolui muito, muito. Vocês não têm ideia de quanto vocês podem evoluir. Mais uma vez, obrigado.